comigo? A Bíblia diz: Maria, eu não me falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante? A gente aprende na história de Jesus que antes de todo grande milagre, ele agradecia ao Pai por aquilo que o Pai ainda iria fazer, mas ainda não tinha feito. Ele agradece pela multiplicação antes do pão ser multiplicado. Ele agradece da ressurreição antes do morto ser ressuscitado. Porque a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Aquilo que sem Deus era impossível, com Deus vai se tornar inevitável. Declare isso em nome de Jesus. Diga: eu creio que aquilo que era impossível sem Deus, diga, vai se tornar inevitável. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque quem caminha com Deus já sabe qual é o final da história. Quem caminha com Deus celebra antes do milagre chegar, agradece antes da multiplicação acontecer, já dá nome ao bebê antes do seu ventre poder conseguir gerar vida. Quando eu vou orar por alguém que não consegue engravidar, depois da oração, o primeiro conselho que eu dou é: começa a pensar o nome do bebê. E essa é a diferença, irmão, de se mover por fé ou de esperar algo sobrenatural acontecer. Olha para mim. Antes de me converter, eu fiz algumas promessas. E a diferença das promessas de Deus e das promessas dos homens é que a promessa de Deus, Ele declara o que vai fazer. A promessa dos homens, a gente diz o seguinte: se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Alguém já fez uma promessa desse tipo? Deus, se você abrir essa porta, eu vou fazer tal coisa. Alguém já fez isso? Deus, se você prosperar minha empresa esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se você curar o meu filho, eu vou fazer o seminário do carisma. Tem algum carismático aí? Quero voltar e ter mais carismáticos da próxima vez, hein? O seminário teológico do carisma, a palavra da fé é o que mudou a minha história. E vai mudar a sua história também. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente se move em autoridade sobrenatural. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar um milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver. Certamente os meus olhos verão. Eu creio num avivamento sobre a minha casa, eu creio no avivamento sobre os meus filhos, eu creio que eles serão como flechas liberadas sobre as nações, eu creio que os meus filhos usarão como base aquilo que vai ser o meu teto, eu creio que o Senhor vai à minha frente e os meus inimigos aqui serão confundidos. Você precisa abrir a sua boca e declarar: eu creio que o Senhor não depende de nada natural para mover o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. É interessante, e eu quero falar aqui, eu queria, por favor, que ninguém se manifestasse, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia política ou defender nenhum lado político, ok? Mas a gente profetizou antes da cruzada de Brasília. Eu creio que essa cruzada no coração da nação vai mover um avivamento sobrenatural sobre esse tempo. Eu creio nisso. No dia seguinte eu recebi um convite individual para ir na casa do presidente da República do Brasil. E por que isso é tão simbólico? Porque antes da cruzada começar,
nós já criamos em portas abertas na nação. Então a maior autoridade instituída na nação convidou um homem de Deus que estava liderando uma cruzada de milagres para conhecer a sua casa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu por conta de clamores que a gente ainda não fez. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus nos diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Você pode declarar com autoridade, diga: Pai, eu estou pronto para provocar os meus milagres. Não, declara como quem crê nisso. Diga: Pai, eu creio que um passo de fé é suficiente para mudar toda a minha história. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que então o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. A próxima chave que eu quero liberar, eu já falei sobre ela dezenas de vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus libera uma palavra que alcança um homem morto. E por mais que o seu tímpano não funcionasse, por mais que ele não ouvisse o que Jesus falava, toda a criação ouviu e se submeteu. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. O milagre que você vai viver não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que Deus fala. Lázaro não ouviu Jesus chamar, mas a criação ouviu e obedeceu. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque está esperando sentir para acreditar. Os seus milagres não são sensoriais. Paulo diz: eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque vamos ser sinceros, se a gente depender de acreditar nos cenários ao nosso redor para crer que Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus não se moveria em meio a tempestades como fez com os discípulos, ou não dançaria com a gente no fogo como fez com aqueles 3 homens. Deus não estaria com a gente em meio a cova de leões como fez com Daniel. Irmão, os cenários podem ser de morte, mas a palavra que Deus tem para nós, ela sempre gera vida. Então tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos e ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus a nosso respeito. Quanta gente deixa de viver milagre porque está esperando o cenário ser propício para se mover. Irmão, você não depende dos cenários para viver o maior romper da tua história, porque Deus não depende de um cenário para ser Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Os cenários são só um pano de fundo para aquilo que Jesus vai fazer. O cenário da mulher do fluxo de sangue, morte, cheirava mal, perdeu tudo que tinha, estava isolado da família há anos. Mas a boa nova é que Jesus estava passando por ali, e no cenário da vergonha dela, ela viu a dupla honra de Deus. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás aqui em Alphaville, sobre aquele milagre do cuspe de Jesus sendo colocado sobre a visão de um homem cego. Alguém aqui já ouviu sobre essa passagem, sobre esse milagre? Olha que poderoso. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, coloca sobre a visão daquele homem e ele volta a enxergar. Agora, você sabe por que Jesus usa daquele método para curar aquele homem? Existem alguns teólogos que acreditam que era muito mais do que Jesus fazendo de uma forma diferente. Jesus, ele estava conectando com a dor daquele homem para, através da mesma linguagem, gerar o seu milagre. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Naquela época, a cultura acreditava que quando alguém era cego desde que nasceu, ele carregava uma maldição dos seus pais.
A cultura da época acreditava que todo cego de nascença era amaldiçoado. Então, quando alguém passava por um homem amaldiçoado, eles escarravam, eles cuspiam. Então, até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego de nascença ouvia o som de alguém cuspindo, ele sabia que alguém estava o amaldiçoando. Só que tem um momento em que ele ouve o som daquele cuspe. O que ele não sabia é que seria a última vez que aquele som lembraria da sua vergonha, porque a partir daquele momento, aquele som apontaria para o seu milagre. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus é especialista em ressignificar a nossa dor, porque é no lugar da vergonha que a dupla honra de Deus é estabelecida. É no lugar da morte que Ele gera vida, no lugar da ferida que Ele gera cicatrizes. É no lugar do não dos homens que a gente ouve o sim de Deus. É no lugar da falta que Ele transborda. É no meio do deserto que Ele multiplica. Irmão, é quando nada existe que o agir de Deus entra em cena. A terra pode ser sem forma e vazia, mas uma palavra de Deus move o sobrenatural. A sua situação pode parecer sem sentido, mas uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. Você tem noção do nível do cuidado de Deus? Aquele homem está lá sem chegar e ele ouve o som de alguém cuspindo, e na mente dele é: mais alguém me amaldiçoando. Jesus usa a mesma linguagem que envergonhava aquele homem, para através dessa mesma linguagem trazer ele de volta à vida. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus, e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. As famílias que estão com a gente online também. Acabou de conectar Alemanha, Irlanda, Paraguai, Mônaco, Chile, Japão, Líbano e França. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Já somos mais de 3.600 famílias. E você que está online de qualquer lugar do mundo, pega esse link agora, espalha no WhatsApp, Telegram, redes sociais, coloca nos teus stories. A palavra de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Amém? Eu preciso de hoje de pelo menos uns 60 incendiários. Hoje a média precisa ser maior do que o normal. Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo. Quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém?
Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei, eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, tamo junto, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito. Disseram para a gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. Eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação. A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você. Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a, sei lá, fazer o quê, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30.
Ela falou, já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2 e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo, Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você, irmão. Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que Ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia, maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz, eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade.
como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo, quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é, assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas, aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim e sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane. Está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar, a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade. Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida, basicamente está dizendo, você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala, eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus te chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos. Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem, uau, esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica, aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus, dizendo, eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção dos céus. E é para isso que você foi chamado.
E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei, cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei, ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, eles têm uma característica: conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes segundo o coração de Deus não estão afastados do povo, pelo contrário, estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus, por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento, quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas, quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala, por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim. Se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você. Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga, Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo, eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço em relação a pessoas feridas no sul da Flórida, são pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura.
Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga: eu sou um abrigo. Diga: eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você, mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram, você até falou: uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados. Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido, Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra, talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca? Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça, que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer, o teu olhar transmite paz, essa é a sua zona de graça. Eu quero que você entenda isso, irmão, olha para mim. Uma característica dos príncipes é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem está angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você.
Declare o nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção. Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão Jesus, obrigado. Eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Jesus. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer, vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir um convite mais doce que você poderia dar. Irmão, deixa eu te apresentar a Esperança Viva. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!
Então você que pode, abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que fala sobre renovo. Quantos querem ser renovados por Deus? Diga, eu quero. Deus falou muito ao meu coração a respeito de renovo, e eu creio que existem pessoas aqui que precisam ser renovadas. Sabe, a boa notícia é que Deus é maior interessado em fazer isso. Amém? E aí quando eu cheguei aqui, o Marlon falou, eu perguntei, mano, e aí, como é que foi o primeiro culto? Ele falou, cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pastor pregou sobre renovo. Eu falei, então existe algo em Deus que vai ser gerado aqui hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18, você que achou, acompanha comigo aqui. Diz, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Sabe o que eu acho incrível em 2 Coríntios 4,16? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, tudo aquilo que você enfrenta de tribulação, de dificuldade, circunstâncias, tudo isso é leve e momentâneo. Talvez alguns de nós, se a gente pudesse falar para Paulo e se encontrar com ele hoje, a gente diria: Paulo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você não tem ideia das dificuldades que eu passo na minha casa. Você não sabe como é que está o meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado com os meus filhos. Agora, é interessante que o mesmo homem que declarou isso foi um dos maiores homens até hoje a terem revelações a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. Mas ele morreu sozinho. Se a gente fosse analisar hoje, sobre a nossa ótica, a caminhada de Paulo, a gente diria que Paulo não teve sucesso. Agora a grande questão é, segundo aos olhos de quem Paulo não foi bem sucedido? Se a gente for analisar tudo aquilo que a gente tem buscado hoje em Deus, muitas coisas que a gente tem passado, a gente entenderia de que Deus não está com a gente, porque muitas vezes nós temos o entendimento que Deus é bom ou ruim, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Quantos estão entendendo isso? Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é maravilhoso. Se eu estou vivendo um momento de crise, Deus, onde é que você está? Na verdade, Deus, ele continua sendo Deus, apesar daquilo que eu passo, porque como o que Paulo declara em 2 Coríntios, tudo que eu passo é leve e momentâneo, se comparado àquilo que está por vir. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de renovo que eu vim compartilhar com você é que aquilo que está sendo gerado em Deus para a tua vida é infinitamente maior do que os seus olhos têm visto. Paulo declara, olha, não se pode comparar, porque interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, e os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos então os olhos não naquilo que se vê. Você pode declarar isso? Diga, os meus olhos não estão naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga, o que eu vejo é transitório. O que me cerca vai passar, mas aquilo que Deus está fazendo permanece para sempre. Você quer saber aquilo que Deus tem gerado na tua vida? Alguns jovens me procuram às vezes e falam: pastor, eu quero saber quando algo é de Deus e quando não é. É muito simples, aquilo que é gerado em Deus, ele permanece. A palavra de Deus tem uma passagem que eu sou apaixonada por ela. Jesus ele começa a falar a respeito de dois homens que constroem uma casa, e ele fala: olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que constrói uma casa sobre a terra. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Agora, o que eu acho interessante é que a palavra diz que os ventos fortes, as tempestades e as chuvas vieram sobre as duas casas. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele diz que aquele que constrói sem os fundamentos sobre a terra
ele conclui a sua casa também. Ambos concluíram o que estavam fazendo. Ei, sabe o que isso me ensina? Nem tudo que dá certo é certo. Eu creio que o homem que constrói a sua casa sobre a terra, ele até termina mais rápido do que aquele que constrói sobre a rocha, porque ele não perdeu tempo fazendo os fundamentos. Quantos estão entendendo? O homem que construiu sobre a terra, talvez ele tenha olhado para aquele construído sobre a rocha e ele tenha terminado antes. Eu acredito que ele até gastou menos. Ei, concluir um projeto que você deseja não significa que Deus está nele, porque a questão não é se a gente consegue experimentar coisas novas, a questão é quanto tempo elas duram. O que Deus está dizendo para nós é: ei, mantenha os olhos não naquilo que se vê, porque toda a tua conquista material, se não estiver em mim, ela passa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque toda crise que pode estar sendo gerada dentro da tua casa, eu dou uma palavra e ela cessa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque todo problema que você pode estar enfrentando hoje, daqui a algum tempo, é só um testemunho daquilo que eu fiz. O que Jesus está convidando é o seguinte: construa a tua história sobre a minha palavra, ou seja, construa a tua história sobre a rocha, porque momentos difíceis vêm, as circunstâncias vêm, mas aquilo que eu faço permanece para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquilo que eu faço permanece para sempre. Sabe, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje fala a respeito de renovo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que renovar, se você chegou no momento em que você precisa ser renovado, eu quero te dar um conselho: não tente fazer de novo da mesma forma que você sempre fez. Sabe, tem uma frase de Einstein que me chama a atenção. Ele diz que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja que 2017 seja o melhor ano da sua vida, você precisa mais do que apenas uma declaração. Você precisa ter atitudes de fé que caminhem junto com ela. Você precisa vir aqui e declarar: 2017, eu creio, já é o melhor ano da minha vida. Mas caminhando com essa declaração, você precisa ter atitudes de fé. Você quer ser renovado hoje? Quantos querem? Então o meu conselho é: agora que Deus te dá uma nova chance, faça tudo de acordo com a vontade dEle, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Tem outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, está lá em Romanos 8, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E logo depois, no versículo 31, ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer uma receita para que tudo aquilo que você faz permaneça de pé? Eu vou te dar uma direção: é só você deixar Deus agir por você, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre renovo. E eu creio que pessoas vão sair daqui completamente renovadas por Deus. Sabe, tem uma frase de Agostinho que me chama muita atenção. Olha só que incrível isso. Agostinho, ele disse: eu já li em Platão, em Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Agostinho está dizendo é que o Evangelho não é uma boa ideia. O Evangelho não fala a respeito dos nossos pensamentos. O Evangelho fala a respeito do poder de Deus para transformar toda a nossa história. Ele está dizendo: olha, eu já vi grandes pensadores falando coisas muito sábias, mas eu nunca vi nenhum pensador poder declarar: vinde a mim, você que está cansado, porque eu te aliviarei. A boa notícia é que aquele que pode aliviar toda a tua carga, aquele que pode renovar teu coração, aquele que pode renovar tuas forças, a tua expectativa, as tuas esperanças, Ele já está aqui, Ele deseja fazer isso. A palavra de Deus diz que da parte dEle, para todas as promessas que Ele nos fez, nós já temos o sim e o amém. Você sabia que tem pessoas que têm promessas de Deus, mas vivem como se estivessem aguardando Deus desejar fazer, sabe? Aquilo que Deus te prometeu, na mesma hora em que Ele declarou, Ele já desejou fazer. Ele só está esperando você estar preparado para receber. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus e elas não se cumpriram. Deus está aguardando e Ele está mais ansioso do que você para cumprir. Amém?
Glória a Deus, sabe, o Evangelho é o poder de Deus para gerar transformação em nós, e é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É muito comum em todo início de ano a gente ter expectativas sobre renovar. É muito comum no início do ano a gente desejar renovar o nosso casamento, a gente renovar a nossa casa, a gente renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas sabe, eu percebi que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de renovar. Às vezes a gente entende que renovar é jogar tudo fora e começar do zero. Você sabia que tem algumas pessoas que têm jogado o casamento no lixo porque parece que não deu certo? Tem pessoas que têm jogado relacionamentos no lixo porque algumas coisas não estão dando certo. Isso é reflexo da nossa geração. A nossa geração trata algumas coisas como se fossem descartáveis. Relacionamentos hoje são descartáveis, casamento hoje tem se tornado descartável para muitos. Você sabia que até o pastoreio para alguns tem se tornado descartável? Se eu não gosto da palavra do pastor, eu vou embora e procuro uma igreja que eu goste mais. Se o pastor não tem mais tanto tempo para mim, eu vou trocar de igreja e vou procurar alguém que goste mais ou que me dê mais tempo. Preste atenção. O que eu vim declarar é que renovo da parte de Deus não significa jogar tudo fora. Você não vai precisar abrir mão da tua família, Deus vai fazer algo novo na tua casa. Você não vai jogar fora o teu chamado, Deus vai renovar você com aquilo que Ele sempre te chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Você não precisa abrir mão dos sonhos que Deus te deu, Ele vai gerar algo novo naquilo que Ele sempre te prometeu que ia cumprir. Pastor, eu quero viver algo novo, eu quero ser renovado. Então mantenha firme aquilo que Ele te prometeu e Ele vai fazer algo novo aonde você está. Você não precisa sair de lugar, você não precisa mudar de trabalho, a não ser que Deus te dê uma direção para isso. Você não precisa fugir dos problemas, você não precisa fugir da crise. Sabe, eu tenho visto alguns jovens que, quando algo começa a dar errado, eles tentam pular para um outro projeto, e para um outro, e para o outro. Preste atenção. Jesus, em todo o tempo que Ele caminhou, Ele não fugiu dos problemas. Pelo contrário, quando os problemas vinham diante dele, Ele declarava uma palavra, e aquilo que era ruim se tornava bom. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu creio que uma palavra de Deus é capaz de mudar toda a tua história. Uma palavra de Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Uma palavra de Deus foi capaz de tornar um cego de nascença agora enxergar. Uma palavra de Deus através de Jesus mudou toda a história de quem caminhava ao lado dele. Sabe qual é a boa notícia? A mesma palavra que Ele liberou naquela época continua viva hoje, vai mudar você também. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 2 pontos capazes de mudar completamente o meu ano de 2017. Sabe, eu estava procurando para compartilhar com vocês o significado de renovo. Eu achei um significado interessante. Renovo significa um galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e dá origem a uma nova árvore. Renovo é um galho novo que nasce em meio a algo que acabou de ser cortado. Vou falar para a galera desse lado que eu vi, sabe? Renovo é algo novo que nasce em meio a uma árvore que acabou de ser cortada. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, preste atenção, Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. Sabe o que eu vim declarar? Não importa o que você passou, enquanto você se mantiver nele, você vai continuar frutificando. Pastor, 2016 foi traumatizante para mim, então se prepara, porque onde houve corte, agora há renovo de Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Aonde há crise, é onde Deus se manifesta. Ei, a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente esquece como Deus se relacionou durante todo o tempo através da história. Você sabe aonde o Deus do impossível se revela? Em meio a impossibilidades. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer que Ele se revele em meio às nossas vontades. Não é assim que funciona. O Deus do impossível, Ele vai se revelar para você quando tudo diz que não. Aí Ele entra na história e Ele muda completamente ela. Sabe, eu passei por momentos na minha vida que eu não desejei ter passado, mas em meio àqueles momentos Deus se revelou para mim como alguém que poderia fazer infinitamente mais do que eu imaginava.
Sabe o que essas experiências trazem para a gente? Uma porção maior de fé. Quando alguns problemas hoje tentam se levantar, eu sei o Deus que veio comigo nas batalhas anteriores, eu sei que Ele vai continuar vencendo todas elas. Eu tenho um pai que é maravilhoso, e eu sempre compartilho aqui coisas que eu já vivi com meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai, e ele é muito humilde, ele é muito carinhoso. Os jovens aqui conhecem ele, são apaixonados por ele também. E ele costuma dizer: meu filho é o meu pastor. Eu tenho tanto prazer de pedir conselho para André, porque durante o tempo que a gente era sócio, eu passei por tantas crises, e André parecia que ele ficava sempre inabalável. Só que hoje eu posso compartilhar com eles coisas que ele não via antes. Já teve momentos em que dentro do escritório eu me tranquei no banheiro e eu chorei. Já teve momentos que dentro do escritório, no meio do dia de trabalho, eu entrei dentro do banheiro, me tranquei e eu clamei. As pessoas ao seu redor às vezes vão olhar para você e não vão imaginar aquilo que você está passando. É porque na verdade você não precisa que tenham pena de você. Você sabe quem te mantém de pé e quem vai cumprir as promessas ao teu redor. O que foi? Você está com o rosto um pouco inchado? Quem foi? Não, eu estou alegre. Tem algo novo de Deus sendo gerado. Sabe, o corte pode até estar doendo, mas você crê que existe algo novo sendo gerado no lugar. Aonde houve vergonha, agora Deus traz para nós dupla honra. Aonde houve crise, agora Deus traz para nós honra, unção, crescimento, romper. É assim que Deus faz. Eu me lembro inúmeras vezes trancado no banheiro daquele escritório, chorando por dentro, dificuldades na minha casa, dificuldades financeiras. Eu já passei por dificuldades que você não tem nem noção. Eu já passei por crises dentro da minha casa de saúde que você não tem ideia. Mas sabe, eu olho para trás e vejo Deus que me sustentou naquela época. Quem é capaz de deter quando Deus age a meu favor? A gente precisa crer nisso. Pastora Vanessa fala algo que me chama muita atenção. Às vezes algumas pessoas vão pedir bolsa do Carisma ou desconto, e ela fala algo interessante. Ela pergunta assim: meu filho, se eu te falar que eu vou te dar um desconto até o final do ano, você acredita na minha palavra? Aí o aluno fala: claro, pastor. Meu filho, se eu falar que eu vou pagar todo o Carisma para você, você acredita na minha palavra? Claro, pastor. Então por que você acredita naquilo que eu falo, mas muitas vezes você não acredita naquilo que o próprio Deus fala? O seu Deus já declarou que vai suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção ao que outros falam do que o próprio Deus nos fala. Eu não sei se você já teve momentos assim. Eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que a preocupação com o que os outros falavam a meu respeito era maior do que o que Deus pensava a meu respeito. Sabe qual é o problema de viver assim? É que enquanto a gente está recebendo aceitação, está tudo bem. Mas se a aceitação parar, a gente para no meio do caminho com ela. Sabe, o pastor Drummond, ele fala algo que mexeu demais comigo, eu quero compartilhar com vocês. Se não é a aceitação que te mantém de pé, não é também a rejeição que vai te paralisar. Ei, se não são as pessoas ao teu redor que te colocaram aonde você está hoje e te deram a família que você tem, não são elas que têm poder para mudar a tua história. Se não é a opinião de quem te cerca ou trabalha contigo que gerou você desde antes de todas as coisas, não são eles os únicos capazes de mudar toda a tua história. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A gente tem que entender quem nós somos em Deus e o amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que agora todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra dele também diz que se Ele deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, se eu creio que Deus ele foi capaz de entregar o seu filho por mim, eu creio que Ele não vai deixar de fazer nada a meu favor. Quantos estão entendendo isso? Não se limite àquilo que outros falam a teu respeito. Eles não te conheciam antes de Deus te gerar. Não se limite ao que as pessoas têm falado sobre a tua família. Eles não conheceram a tua família antes de Deus gerá-la. Não se limite à opinião dos outros. A opinião deles é passageira, mas aquilo que Deus tem para você permanece para sempre. Sabe, eu tenho compartilhado sobre algo que Deus tem falado demais comigo. Eu falei domingo passado sobre as promessas que já estão em nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa está em mim. Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre aquilo que é real dentro de mim,
vai mudar a realidade ao meu redor. Eu creio que muitos não estavam aqui, mas eu compartilhei uma palavra que fala a respeito de Jesus no meio de uma tempestade. Essa passagem é muito conhecida. Jesus, ele está no meio de uma tempestade enquanto está todo mundo desesperado, ele está dormindo. Os discípulos então vão lá, chamam ele, acordam ele desesperados, perguntam: mestre, você não está preocupado que a gente vai morrer? E só para resumir, Jesus ele levanta e ele dá uma ordem, se aquieta e cessa toda a tempestade e todo vento impetuoso. Ei, acompanha comigo aqui, olha só que poderoso. Sabe o que eu aprendo com Deus? O que Jesus fez foi muito mais do que dar uma ordem ao mar e os ventos. O que Jesus fez foi declarar que as realidades que já existiam dentro dele mudassem as realidades ao seu redor. Os discípulos estavam com medo. Sabe qual era a realidade que havia dentro de Jesus? Paz. A tempestade vem, o que existe dentro dele? Paz. Ei, acompanha comigo, isso vai ser libertador. Eu creio que vida de Deus vai fluir em você. Creia e retenha essa palavra. Alguns discípulos com medo da morte, alguns até questionando Jesus. Eu não sei se você já passou por momentos assim, em que a gente vira para Deus e pergunta: Deus, será que você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a minha situação? Você não se preocupa comigo? Olha que contraditório. Se ele respondesse, ele diria: como assim? Eu dei o meu único filho no teu lugar para que você não pereça. É você que precisa confiar na minha palavra. Eu já te falei o que eu tenho a teu respeito. Eu tenho promessas para você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para que eu e você receba o fim que deseja. Como assim? Como assim? Deus, a minha esposa me traiu. Pai, meu filho está drogado. Pai, minha empresa quebrou. Você não está olhando para mim, filho, você não está entendendo. Não fixe os seus olhos naquilo que é visível, porque aquilo que é visível é transitório, mas aquilo que você não vê permanece para sempre. Olha isso, cara, que libertador. Jesus está no meio de uma tempestade. Você pode declarar isso? Diga: Jesus está no meio de uma tempestade. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que tinha ao redor dele? Pode responder. O que tinha ao redor de Jesus? O que estava acontecendo ao redor dele? Tinha uma tempestade. O que era visível aos olhos daqueles homens? Agora, por que Jesus estava tranquilo? Porque ele não se move por aquilo que ele vê, ele se move por aquilo que ele crê. A palavra de Deus dizia a respeito dele que darei ordem aos meus anjos a seu favor, para que você nem sequer tropece em pedra alguma. Ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é o Filho de Deus, aquele que vai retirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele sabia qual era o projeto de Deus para ele. Então ele sabia: ainda não se cumpriu, eu não vou morrer. Ainda não se cumpriu o que Deus declarou, não chegou a minha hora. Ei, entenda isso. Ainda não se cumpriu as promessas do meu Pai. Não vai ser aqui que eu vou morrer, porque eu vou vencer o inferno e a morte, e eu vou dar vida para todo aquele que crer em mim. Não vai ser no meio de uma tempestade, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai, que disse que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que para que a promessa se cumprisse, era necessário que ele morresse numa cruz. Ei, acompanha comigo, cara. Ele sabia que ele morreria numa cruz, amém? Ele estava no meio do barco. Existia alguma cruz ali? Então não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que não era chegada a hora? Porque ele tinha intimidade com Deus e sabia o que tinha preparado para ele. Sabe por que às vezes a gente tem crises, medo e ansiedade? Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando. Então quando a gente vê algo à nossa frente, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar, eu não sei se eu vou conseguir romper, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, preste atenção. Se você ouvir do próprio Deus o que Ele tem para você, você sabe que Ele está te esperando do outro lado desse obstáculo. Ele está te esperando do outro lado dessa crise. Ele está te esperando do outro lado dessas circunstâncias, porque Ele te prometeu até onde vai te levar. Então você descansa na certeza de que Ele vai cumprir. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa passagem? Jesus, ele não diz para o mar se acalmar e para o vento se aquietar à toa. O
que Ele está fazendo é muito mais poderoso que isso. É maravilhosa a palavra de Deus. A gente precisa ter mais prazer nela, porque ela ensina pra gente pelo que o coração de Deus se move. Amém? Entender a sua palavra é entender o que move o coração dele. Olha só que incrível isso. O que Jesus fez na verdade foi pegar uma realidade que havia dentro dele e transformar as realidades ao seu redor. Ei, o que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Você pode declarar isso? O que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Agora, quando Jesus ele declara: se acalma a tempestade, cessa toda a tempestade, se acalma vento, se aquieta. Sabe o que acontece? A paz que havia dentro dele gerou paz ao redor dele. Eu compartilhei também sobre Paulo e Silas na prisão, e eu quero compartilhar porque muitos não estavam aqui. Paulo e Silas estão na prisão e a palavra diz que eles estavam acorrentados, e eles começam então a louvar a Deus. Quantos aqui já conhecem essa passagem? Sabe, eu não sei você, mas para mim louvor é sinal de adoração e alegria. Ninguém que está cativo consegue louvar com alegria. Eles não estavam com um louvor de choro, eles estavam com um louvor de júbilo, eles estavam alegres. Agora, como é possível alguém que está acorrentado ter alegria? É porque ao redor deles eles estavam presos. Você pode declarar isso? Ao redor deles, grades. Diga: ao redor deles, cadeias. Diga: ao redor deles, guardas. Mas dentro deles, liberdade. Eu não sei o que está ao teu redor, mas eu vim declarar que aquele que crer em Jesus, a palavra dele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, aquele que crer nele não se move mais por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Dentro de você há uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você há a vida de Deus. Dentro de você há a liberdade capaz de romper todas as cadeias. Dentro de você há promessas que vão se cumprir. Tudo isso está dentro de você. Sabe, alguns talvez me perguntariam: pastor, por que você tem falado tanto sobre aquilo que está no nosso interior? Você falou sobre as promessas que estão dentro de nós. Você falou sobre as realidades que estão dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o renovo e aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? É porque eu creio que no nosso interior é que tudo acontece. Quando Deus entrar na tua história e mudar o teu interior, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Quando Deus mudar toda a tua certeza, as tuas razões, os teus sonhos, os teus projetos, quando Deus retirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a mentira do inferno, quando Deus retirar do teu coração toda a preocupação com toda a palavra contrária lançada sobre você, sobre a tua casa, sabe, vai estar tudo tão limpo e vazio, que Ele vai dizer: agora eu posso entrar e encher com a minha vida. Você quer ser cheio da vida de Deus? Entenda, Ele não ocupa o mesmo lugar que tristeza, morte e doenças. Quando Ele entra, elas têm que sair. Quando Ele entra, elas têm que sair. Eu já estou quase finalizando. A galera da banda tá com pressa. Tem mais 10 minutinhos? Tá de boa? Vem comigo então, vem comigo. Eu tenho mais 10 minutos, amém? Eu quero falar sobre algo que vai transformar a tua história em 2017. E esse renovo depende de você renovar a tua visão. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso renovar a minha visão. E eu preciso renovar o meu posicionamento. Abra por favor em 2 Reis 6:8. Eu quero compartilhar algo contigo. 2 Reis 6:8. Reis 6:8. E eu quero encher o teu coração de fé a respeito do que Deus vai fazer esse ano na tua vida. Pastor, mas é só em 2017? Não, 2017 só está começando. Depois vem 2018, 2019. Amém? Acompanha comigo até o versículo 18. Olha só que incrível. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois dele se reunir com os seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar.
Mas o homem de Deus, diga, o homem de Deus, mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Só para você entender, existia um povo que estava lutando contra Israel. E aí quando o rei dizia: olha, nós vamos atacar Israel tal noite, em tal lugar, sabe o que acontecia? Deus falava com o profeta, e o profeta dizia: olha, eles vão nos atacar aqui e nesse dia. Sabe quando a gente ouve a voz de Deus, Ele nos diz até aonde ir, o que não fazer, com quem se conectar, que portas entrar, que portas não abrir. Deus, Ele dá a direção. Olha só que incrível. E aí continua comigo, versículo 10, diz assim: então o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, e assim que vai ficar o inimigo, ele vai ficar furioso, mas o problema é dele, porque a gente continua rompendo. E diz: convocando então todos os seus conselheiros, ele perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu então um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, tem falado para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer. Na verdade é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Versículo 13 diz: ordenou então ao rei: descubram aonde o homem de Deus está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram então que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você pode declarar isso? Diga: quando eu me posiciono, o inferno se levanta, mas em Cristo ele vai cair. Olha que maravilhoso. Os conselheiros chegam para o rei e falam: rei, na verdade não é nenhum de nós que está dizendo para onde a gente vai atacar, é um homem de Deus chamado Eliseu. Então o rei reúne os exércitos e diz: olha, agora eu quero que vocês cerquem a cidade de noite. E talvez assim esteja a vida de alguns aqui. Você olha ao teu redor e parece que cercaram a tua casa. Você olha ao redor e parece que cercaram os teus sonhos. Você olha ao teu redor, parece que cercaram a tua família, a tua empresa. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, mas o Deus que agiu daquela forma vai agir hoje também. Olha só o que diz: o servo então do homem de Deus, ou seja, um servo de Eliseu, se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele sai, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, você pode declarar isso comigo? Diga: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só que incrível, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ei, preste atenção. O servo de Eliseu olha e está tudo cercado ao redor deles. Segundo o que os olhos dele podem ver, não tinha como fugir do tamanho daquele exército. Quando Eliseu olha para aquele exército, sabe qual a oração de Eliseu? Primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Olha o que Deus fez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode entender? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cheio de carros. Agora sabe o que é maravilhoso? O servo de Eliseu não conseguia ver os exércitos de Deus ao redor deles. Sabe qual é a boa notícia? Os exércitos inimigos também não. Tem algumas coisas tentando te paralisar, eles não têm ideia, mas existe o Senhor dos exércitos que está à frente de toda a tua batalha. Coloca comigo, por favor, na tela. Olha só, Eliseu então faz a primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E a segunda oração que ele faz, coloca para mim, por favor. Segunda oração que ele faz: e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 diz: e quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele então orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Sabe o que eu quero declarar? Deus não só vai renovar a tua visão, Deus não só vai abrir os teus olhos para que você possa entender, como Ele vai te deixar invisível em meio a toda cilada do inferno, toda investida do inferno. Eles vão te procurar, não vão
Ei, onde é que está a família do André? Eu estava procurando eles, eu não consigo enxergar. Ei, a tua família continua lá, mas o inferno não consegue ver. Deus, Ele vai renovar a tua visão e Ele vai mudar a tua história. Sabe, para finalizar, eu quero declarar que Deus vai não só renovar a tua visão, como Deus vai renovar o teu posicionamento. Você pode declarar isso? Diga: eu vou renovar o meu posicionamento. Você quer viver o melhor ano da tua vida? Eu vou te dar 2 caminhos. Em primeiro lugar, a gente precisa ouvir mais. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 5:24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, e já chegou, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Ei, quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que está no coração dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe as promessas que Ele tem a teu favor. A voz de Deus é poderosa. A palavra de Deus diz que a voz dele é capaz de despedaçar todos os cedros do Líbano. A voz de Deus é capaz de tremer o deserto. A voz de Deus é capaz de girar todas as coisas. Ele muda a tua situação, Ele cria coisas que não existiam, Ele retira coisas que te abatem, Ele retira coisas que te desanimam. Ei, a voz de Deus tem poder para mudar toda a tua história. Então o que eu preciso para mudar a minha história? Eu preciso ouvir mais a voz dele. Eu preciso ouvir mais do que Ele tem para mim. Sabe que a gente precisa ouvir menos as vozes ao nosso redor e ouvir aquilo que está se falando dentro de nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: Pai, os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração estão abertos para entender e aceitar a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente precisa ouvir mais de Deus. Você sabia que Deus continua falando? A gente precisa falar menos para começar a ouvir o que Ele está falando com a gente. Eu lembrei hoje, meditando sobre isso, com uma professora que eu tive. Se algum dia você estiver me assistindo pelo YouTube, beijo, amo você. Quase repeti por causa dela, mas hoje entendo quanto ela foi usada para mim fazer crescer. Sabe, eu tive uma professora que os alunos começavam a fazer bagunça. Sabe o que ela fazia? Ela diminuía o tom da voz. A turma fazia então mais bagunça. Sabe o que ela fazia? Ela falava ainda mais baixo. E eu achava que louco. Como assim? Está todo mundo gritando, ela está falando mais baixo. É porque ela disse uma vez para a sala o seguinte: eu não vou me desesperar para compartilhar o que eu tenho com vocês. Quem quiser ouvir, se aproxima. Sabe, às vezes a gente está esperneando, a gente está reclamando, a gente está... Deus, que vida, quantos problemas, Deus, que situação, que crise. Você está falando e Deus, Ele está baixinho, falando: se aproxima, eu tenho algo para falar com você. Se aproxima, se aproxima. Deus, mas se acalma, eu tenho algo para falar com você. Quando a gente dá a oportunidade de se aproximar, a palavra que eu vou falar, e quem sabe o que eu falar no nosso coração, filho, fica na paz, porque eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você sonhos maiores, eu tenho para você caminhos melhores. Quantos creem nisso? A segunda coisa que eu quero falar para finalizar
essa palavra, eu não vou me alongar muito. Chega então um centurião, um homem que tinha muito poder diante de Jesus e fala: Senhor, existe um servo meu doente na minha casa e eu tenho muito carinho por esse servo. Eu preciso que você cure ele. Jesus então muito solícito e fala: claro, eu vou até lá. Olha só que louco isso. O centurião então diz: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um homem que lida com poder e autoridade. Entenda isso. Aquele centurião ele fala: eu lido com poder e autoridade. E quando eu dou uma ordem ao servo meu, eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Jesus, eu sei que você tem autoridade, por isso eu te peço, apenas libera uma palavra e o meu servo será curado. Olha que maravilhoso isso. Ao ouvir isso, Jesus então admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Sabe o que diz em Mateus 8,13? Coloca para mim, por favor, Mateus 8,13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Quantos creem que há poder sobre uma declaração?